Em outubro de 2006, os sismógrafos de vários países captaram uma coisa incomum vindo do nordeste da Coreia do Norte. Não era um terremoto, era a própria Coreia do Norte anunciando para o mundo da forma mais barulhenta possível que havia entrado para o clube dos países mais perigosos do mundo, o Clube das Armas Nucleares. A reação do mundo inteiro foi de choque. Mas aí surgiu uma pergunta que ninguém conseguia responder. Como? Como que um país que não consegue nem alimentar a própria população, que mal tem energia elétrica ali, de noite vira só um buraco escuro no mapa, que está isolado do sistema financeiro global, está sob sanções de praticamente o mundo inteiro, não tem indústria, não tem universidades de pesquisa com acesso a conhecimento internacional, não tem praticamente nada que faria você pensar que eles são capazes de desenvolver a tecnologia mais sofisticada e perigosa já criada pela humanidade. Como que esse país conseguiu uma bomba atômica? Essa resposta não é tão simples e é muito mais interessante do que parece, porque ela envolve traições, redes escondidas de informação, um cientista que vendeu segredos nucleares para quem pagasse mais, espionagem na Guerra Fria e décadas de um governo que colocou esse programa acima de qualquer outra coisa, incluindo a sobrevivência do próprio povo. Hoje a gente vai contar essa história do começo. Seja bem-vindo à história de como a Coreia do Norte se tornou tão poderosa assim e tão perigosa para o mundo. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática e vamos pro vídeo. Para entender como a Coreia do Norte chegou onde chegou, você precisa voltar até o começo. Não de 2006, mas de décadas antes, quando o mundo estava dividido em dois blocos e a União Soviética tinha muito interesse em ter aliados fortes na Ásia. Logo após a Guerra da Coreia, nos anos 50, a União Soviética começou a investir muito na Coreia do Norte. E isso não só com armas e ajuda econômica, mas com uma coisa que se provou ser muito mais duradoura: conhecimento. Cientistas norte-coreanos foram enviados para estudar na União Soviética física nuclear, engenharia, química, áreas que a União Soviética dominava e que eram centrais para a ambição de qualquer país que quisesse ser levado a sério no contexto do mundo daquela época. Esses cientistas voltaram para Pyongyang com uma formação real, com contatos e com a base de conhecimento que não existia antes. Em 1965, a União Soviética foi além e ajudou a Coreia do Norte a construir o seu primeiro reator nuclear de pesquisa. Isso foi feito na cidade de Yongbyon, que se tornaria o coração do programa nuclear norte-coreano por muito tempo. Era um reator pequeno, destinado oficialmente à pesquisa científica e à produção de isótopos para o uso médico e industrial. Mas ainda assim, reatores de pesquisa ensinam uma coisa, e eles ensinaram aos cientistas norte-coreanos como o processo nuclear funciona na prática. A União Soviética não estava entregando uma bomba, mas estava entregando o beabá, o alfabeto necessário para construir uma. Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte, entendeu desde cedo que armamento nuclear era a única garantia de sobrevivência do regime a longo prazo. Ele tinha visto os Estados Unidos ameaçarem usar armas nucleares durante a Guerra da Coreia. Ele tinha entendido que um país que não tem isso é invadido. E ele havia decidido que, custasse o que custasse, a Coreia do Norte teria uma. O problema é que a União Soviética não estava disposta a ir tão longe. Compartilhar tecnologia de pesquisa era uma coisa. Ajudar um aliado imprevisível a construir armas nucleares era outra completamente diferente. Quando Kim Il-sung pressionou por mais, os soviéticos recuaram. Então, a Coreia do Norte precisou procurar outro caminho. Em algum momento, nos anos 90, uma transação aconteceu e especialistas em não proliferação nuclear descrevem como um dos eventos mais consequenciais da história recente, que mudou a história da humanidade para sempre. A Coreia do Norte e o Paquistão fizeram um acordo. Do lado norte-coreano, tecnologia de mísseis balísticos, que Pyongyang tinha desenvolvido com base em designs soviéticos e que o Paquistão queria desesperadamente para poder atingir territórios indianos. E do lado do Paquistão, conhecimento nuclear, especificamente o conhecimento de como enriquecer urânio para uso em armas. Um processo diferente e em alguns aspectos mais acessível do que o caminho que a Coreia do Norte tinha explorado como plutônio. O homem no centro dessa transação era Abdul Qadir Khan,
O cientista que é considerado responsável pelas armas atômicas do Paquistão e que trabalhou muitos anos com o governo. Khan não vendia só para a Coreia do Norte. A sua rede tinha clientes no Irã, na Líbia e possivelmente em outros lugares que ainda não foram completamente descobertos. Ele vendia projetos, componentes, conhecimento, contatos, tudo que um país precisava para acelerar um programa nuclear que de outra forma levaria décadas a mais. O que exatamente foi transferido para a Coreia do Norte ainda é muito debatido entre analistas. Projetos de centrífuga para enriquecimento de urânio certamente fizeram parte desse pacote. E sem dúvida eles também compraram muito conhecimento técnico e economizou anos de tentativa e erro. Khan foi eventualmente preso pelo governo paquistanês em 2004, depois de confessar suas atividades de proliferação, mas rapidamente foi perdoado e nunca foi entregue a nenhuma autoridade internacional para julgamento completo. Ele faleceu, supostamente, em 2021, sem que o mundo tivesse acesso completo a tudo que a sua rede tinha feito e para quem. O acordo entre a Coreia do Norte e o Paquistão é um dos exemplos mais claros de como que isso funciona na prática. Não funciona como um país roubando segredos de outro, mas como uma transação entre partes que têm algo que o outro quer. Enquanto tudo isso acontecia, a Coreia do Norte estava construindo. Yongbyon é o complexo mais conhecido, uma cidade inteira dedicada à pesquisa e produção nuclear, com múltiplos reatores, instalações de reprocessamento e estruturas que foram sendo expandidas ao longo de décadas. Os satélites ocidentais monitoravam essa região com atenção desde os anos 80 ou até um pouco antes. E as imagens revelavam uma expansão constante e que preocupou o mundo. Mas o que as imagens de satélite não conseguiam revelar eram as instalações subterrâneas. A Coreia do Norte tem uma tradição militar de construir sob a superfície. Eles têm bunkers, têm túneis, instalações militares que foram cavadas em montanhas. Inclusive, são uma herança aí da Guerra da Coreia, quando os bombardeamentos americanos destruíram praticamente tudo que estava acima do solo. O regime aprendeu que tudo que está debaixo da terra é muito mais difícil de destruir e inclusive de monitorar. Partes muito importantes desse programa nuclear foram desenvolvidas justamente em instalações subterrâneas que os analistas ocidentais suspeitavam que existiam, mas não conseguiam provar nada e nem confirmar com precisão. A topografia montanhosa do país também ajuda. Eles têm coberturas de rocha por centenas de metros que são como escudos muito eficazes contra qualquer tecnologia de monitoramento remoto. Em 2018, quando a Coreia do Norte fez uma aproximação diplomática com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, algumas dessas instalações foram parcialmente abertas a inspetores. E o que eles viram confirmou que o programa era muito mais extenso do que os satélites sugeriam. Os testes nucleares subterrâneos, que foram 6 aí no total entre 2006 e 2017, foram conduzidos numa montanha chamada Punggye-ri, no nordeste do país. A escolha, obviamente, não foi aleatória. Eles queriam uma região onde eles tivessem condições ideais para conter a explosão e minimizar a quantidade de informação que vazaria para sismógrafos externos. Mesmo assim, cada teste foi detectado, e cada teste mostrou uma progressão muito clara. Eles tinham dispositivos maiores, explosões mais potentes e evidências de um refinamento, uma melhoria contínua. E aqui nós chegamos na parte mais debatida dessa história. O que a Coreia do Norte realmente tem? A resposta honesta é que ninguém fora do regime sabe com certeza. E essa incerteza, por si só, é parte do poder que o programa nuclear oferece ao país. O que todo mundo concorda é que eles têm capacidade nuclear de verdade. Os testes foram confirmados, a progressão técnica é verificável por dados sísmicos, e estimativas de agências de inteligência de muitos países sugerem que o arsenal deles pode chegar a dezenas de ogivas. Só que dominar a tecnologia de fazer uma explosão nuclear é diferente de dominar a tecnologia de entregar essa explosão num alvo específico. E é aqui que as incertezas começam. A Coreia do Norte conseguiu demonstrar mísseis com alcance suficiente para atingir território americano. O que eles não conseguem demonstrar, inclusive porque exigiria um teste real com mísseis reais, é que tudo isso funcionaria de forma confiável. Eles não conseguem provar isso. E isso levanta um problema muito importante. Quanto dessa ameaça é real e o quanto é só propaganda gerenciada? O programa custou e continua custando
Uma quantia de dinheiro que numa economia do tamanho da Coreia do Norte é difícil de superdimensionar. As estimativas variam muito, mas desenvolver e manter um arsenal nuclear, enquanto está sob sanções severas, exige que uma parcela grande de recursos do país seja direcionada para essa prioridade. Recursos que não foram para hospitais, e não foram para agricultura. E isso mostra o que o regime prioriza acima de tudo. Não é o bem-estar do povo, é a sobrevivência do sistema. O resultado é que hoje em dia a Coreia do Norte é uma potência nuclear, menor do que as grandes, claro, e com muito mais incertezas reais sobre a confiabilidade do arsenal, mas é real o suficiente para mudar completamente o cálculo de qualquer intervenção na península. É por isso que o mundo deixa quieto. E se você quer entender o porquê que o mundo inteiro não toca na Coreia do Norte, porque os Estados Unidos não fazem nada, assim como fizeram em outros países, assiste esse vídeo aqui que está aparecendo na sua tela e lá eu te explico melhor. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo nesse vídeo aí que está aparecendo na sua tela. Até logo.